Olá, povo de Deus! Então, em mais uma meditação, nós continuamos esse aprofundamento da nossa fé, nossa formação, de fé. Nós, no primeiro vídeo, meditamos sobre o catecumenato, a igreja que agora está olhando com o olhar da igreja nascente, não tentando criar talvez um estereótipo ou, tentar fingir uma igreja nascente, mas utilizar de uma atitude que os primeiros cristãos tinham na formação de fé. É necessário que nós possamos, como a igreja nascente, ser acolhidos pela comunidade e, ao mesmo tempo, com a palavra de Deus, fortalecidos, para que, de fato, conhecendo Jesus, amando Jesus, nós possamos chegar na plenitude da comunhão com Cristo, que passa do olhar terreno, do olhar físico, deste mundo, talvez até mesmo em comunidade, para entrar, de fato, na comunhão dos santos, no corpo místico de Cristo, que é a comunhão eucarística e que a comunhão eucarística nos possibilita. Então, a gente está caminhando, esse olhar catecumenal ele é essencial. Mesmo nós que não somos mais catecúmenos, porque nós já somos batizados, nós precisamos continuar esse testemunho que nós mesmo damos com a nossa vida. E o segundo tema do nosso encontro é exatamente isso. Nós que cremos, nós que fomos batizados e aceitamos a fé em Cristo, nós que fomos redimidos por sua palavra, por sua doação ao Pai, nós temos a missão de testemunhar, de continuar com um olhar das primeiras comunidades, um olhar que acolhe o irmão, um olhar que de fato quer fazer que o irmão conheça a palavra de Deus, seja através dos nossos atos, seja também através das nossas palavras. Hoje eu trago um tema muito importante para nós, que é o amadurecimento da fé. Como eu posso alimentar a minha fé? Muito importante nós entendermos isso, porque para nós não termos uma fé rasa. Acho que você talvez já até ouviu essa expressão, Não, tem gente que tem a fé muito rasa. E é essa fé rasa que faz com que muitos católicos, eles abandonem a igreja. E muitas vezes criticam a igreja, sua mãe. Porque um dia nascidos pela água do batismo para Deus, foram inseridos na igreja, sua mãe, esposa de Cristo. E muitos, por ter uma fé muito rasa, muito ainda material, muito ainda exterior, eles, diante de alguma situação, de algum problema, de alguma provação, eles são dilubriados, seja por suas ideias, seja pelas ideias do mundo, seja pela ideia de outras religiões, e abandonam e criticam a igreja. Não criticam pelo que eles conhecem, porque eles têm uma fé rasa, mas criticam pelos que criticam o que eles acham que é a igreja. Esse aqui que é o ponto. Nós não podemos viver a fé de achismos. Nós precisamos verdadeiramente, meus irmãos, crer, professar a nossa fé e realizar em todo ato eclesial, de igreja, de comunidade, tudo que nós fazemos enquanto cristãos católicos, nós precisamos fazer um ato de fé. Eu creio nisso que eu estou fazendo. Eu creio que isso tem um sentido. Eu creio que isso traz uma graça. Eu creio que isso me traz união com o próprio Deus. Porque assim Ele quis, porque assim Ele deixou, porque assim os seus apóstolos ensinaram, e durante 2000 anos, não durante 100 anos, não porque uma pessoa recebeu uma luz que ele acredita que é do Espírito Santo, me disse, não, porque 2000 anos é assim. E a igreja foi preservada por Deus. Essa verdade foi preservada por Deus e transmitida por 2000 anos. Essa é a autoridade que a igreja tem. E eu tenho um ato de fé, eu creio. E quando eu creio, eu vejo se cumprir na minha vida a graça de Deus, a paz de Deus. As coisas vão se encaminhando, as coisas vão se acertando, e nós vamos percebendo que nossa fé, verdadeiramente, ela gera frutos, e como o próprio Jesus vai nos dizer na Sagrada Escritura, pelos frutos conhecereis a árvore. Nossa fé católica, ela não tem como fruto a divisão, ela não tem como fruto a individualidade,
A nossa fé cristã, ela tem como fruto a unidade e principalmente a comunhão. Comum com os irmãos. Somos um em Cristo. Comunhão dos santos é isso. Nós já aqui na terra nos unimos também aos santos no céu, no purgatório. Meus irmãos, primeiramente, nós podemos dividir a vida cristã, a vida que Cristo nos sempre quis, na verdade. E depois do pecado, vai ser lá no proto-evangelho, o que a gente vai chamar o primeiro evangelho, o primeiro anúncio de Jesus. Vai se dar lá em Gênesis, pela boca do próprio Deus. Onde Deus vai olhar para a serpente e vai falar assim, a mulher e a descendência da mulher pisará na tua cabeça. Que descendência é essa, senão o Cristo, cabeça, e sua igreja? E é nós que cremos, que somos fiéis ao ensinamento de Cristo e à sua redenção, nós que acolhemos essa redenção na nossa vida, nós somos esses que vencemos o demônio. Ele até tenta nos morder o calcanhar, ele até tenta nos impedir de avançar, mas a igreja de Cristo, ela avança, ela converte, ela une, ela gera comunhão. E como se dá então, esse desejo de Deus de que a descendência da mulher verdadeiramente pisará na cabeça da serpente? Como em nós isso se torna concreto? Nós temos três passos importantíssimos que a vida cristã ela é marcada, digamos assim. Nós somos chamados desde o nosso batismo a nos amadurecer a ponto de nós passarmos por esses três pontos, essas três fases da vida cristã. Então a fé, primeiramente, ela nos revela Cristo. A fé nos revela o Salvador. E o primeiro ato do cristão, ele é abandonar o pecado mortal. O pecado que de fato nos separa de Deus. A maldade que nós escolhemos. Eu não estou falando aqui de imperfeições, de inclinações, ainda que eu não estou falando de pecados leves, pecados veniais, pecados que talvez não foi tão bem consentidos, pecados que eu não sabia que era pecado. Eu não estou falando disso, eu estou falando coisas que eu sei que desagradam a esse Deus que se revela a mim e que de fato eu decido abandonar. Esses pecados mortais aí. Nós precisamos nos decidir. E uma verdade que nós precisamos encarnar na nossa vida e trazer até como bom conselho para o irmão é que muitas vezes nós erramos quando nós falamos, abandonar o pecado é de pouco a pouco, Abandonar o pecado, ele é um processo. Mas isso está errado, meus irmãos. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra que vai formar a pessoa humana ali, ele muito influente aí nas redes sociais, ele vai dizer bem isso. A única coisa que nós decidimos é sobre a verdade, sobre o certo, sobre, de fato, a virtude. O que nós podemos decidir agora, que nós vamos mudar a nossa vida, é escolher o bem. É escolher o bem. Mas para isso, nós precisamos decidir fielmente, crendo diante de Cristo que nós somos donos de nós mesmos. Não que existe um poder que está me conduzindo, um demônio que está me... Não. Nós dominamos as nossas vontades. Eu não sou um animal, eu não vivo de instinto. Eu determino o meu futuro. E a partir desse domínio de si, nós podemos dizer: eu não vou fazer mais isso que é mal. O vício, a maldade, ela é uma decisão agora. Ela é uma decisão imediata. Ela não é um processo. O abandono do vício não é. Mas a questão é que nós confundimos muitas vezes a construção da virtude, a construção do bem na nossa vida. Aí sim, a virtude ela é construída, ela é um processo. Porque muitas vezes na nossa cabeça, nós nos decidimos, eu vou abandonar tal pecado, eu vou abandonar tal vício, eu vou ser melhor em tal coisa. E chega no outro dia, a gente comete o que a gente falou que não ia fazer. E o que a gente acha? Que o pecado ele é um processo. Não, eu antes já decidi abandonar esse pecado.
Porque se eu, naquele momento que eu errei, né, que eu cometi o que eu falei que eu não iria cometer, se eu tenho na minha cabeça que, não, errar é um processo, eu posso muitas vezes assumir esse erro e ainda continuar com ele. Mas quando eu tenho ciência que eu abandonei esse erro, mesmo errando lá no outro dia, eu vou me lembrar disso e vou falar assim, olha, isso eu já abandonei na minha vida. O que eu preciso fazer agora é me unir a Deus, é fazer o bem. E é isso que vai fazer com que nós nos levantemos da nossa queda. Entende? Ou seja, a decisão de abandonar o mal, ela já foi feita. Isso não volta atrás. Eu quero ser melhor. Eu quero abandonar tal vício. Eu quero abandonar tal pecado. Essa decisão foi feita. E essa decisão, ela não me impede de cair. Mas o que de fato vai me ajudar a levantar é a decisão que eu fiz. E é uma decisão que eu não volto atrás, porque eu decidi isso para a minha vida. Eu vou ser bom. Ou seja, eu vou abandonar o mal. O mal, ele é imediato. O abandono do mal, ele é imediato. Né? E isso faz com que eu vá construindo a virtude. Aí sim, o bem, ele é um processo. Porque nós não somos bons. Quem nos faz bons é o Cristo em nós. É o Espírito Santo, o Espírito de Cristo em nós. Então, é mais uma questão de lógica. Se de fato eu não sou bom, eu sou mal, eu aceito Jesus, eu aceito o bem. Então essa decisão, ela é imediata. Eu sou, de fato, aquele que domina a minha vontade e eu decido por abandonar o mal. Agora eu sou de Cristo. Só que esse Cristo em mim, ele vai de fato agindo à medida que eu vou me purificando. Eu vou me esquecendo de mim, né, de algum modo. E aí sim a gente vai percebendo que essa bondade em nós, que eu vou chamar aqui de virtude, ela vai sendo construída. A bondade, ela vai se firmando cada vez mais na nossa vida. Em vários aspectos da nossa vida, em várias realidades diferentes, eu vou colocando Cristo e vou me questionando. O que Cristo faria? O que Cristo quer de mim aqui? Cristo fez isso naquela passagem bíblica, eu também irei fazer. Cristo me pede para fazer isso. Ou seja, a gente vai construindo a virtude. A gente vai deixando Cristo agir em nós. E é isso, meus irmãos. Esse primeiro ato de abandonar o pecado, ele é uma decisão. A queda posterior, ela não influencia essa decisão. Por isso mesmo, essa decisão me ajuda a levantar da queda. Tenham isso em mente. Primeiro momento da fé cristã, abandonar o pecado. Se eu creio em Cristo, eu decido abandonar o pecado. E me levantar quantas vezes for necessário. E não só levantar, sei lá, a partir das minhas ideias, mas me levantar tentando, buscando, pedindo a graça que o Cristo verdadeiramente me converta e me faça bom, né? Que aí sim, essa bondade é um processo em mim, né? Essa encarnação, me tornar um outro Cristo, isso é um processo. O segundo ponto que nós podemos lembrar é a vida de oração. Não tem como eu progredir na fé sem vida de oração. Então, primeiro ponto, abandonar o pecado. Eu me uno a Cristo. E o outro ponto, a outra fase, o outro amadurecimento da fé é verdadeiramente conversar com aquele que é meu amigo. É de fato fazer com que Cristo, ele não seja um Senhor sentado lá longe. Não, mas ele é um Deus que caminha comigo. Ele é Emmanuel. E a passagem bíblica que eu vou trazer para vocês hoje, ele é muito isso, né? Ele é mais do que um encontro, é aquele encontro que me faz querer permanecer com Cristo. É muito bonito, né, a gente entender isso, que a oração, ela nos faz voltar à origem da nossa vida, da nossa essência, da nossa existência. Deus nos criou para quê? Porque ele vai, né, a Santíssima Trindade vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Porque Deus vai criar o homem à sua imagem e semelhança, senão para de fato se revelar a ele, caminhar em meio ao jardim com o homem. Então assim a gente vai entendendo que a oração, ela é essencial para a vida cristã. Não tem como eu me dizer cristão, não tem como eu falar, não, eu quero ser bom a cada dia, eu quero me amadurecer na imitação de Cristo, na bondade, sem oração. É impossível. Por isso mesmo a igreja nos chama a rezar em comunidade. Por quê? Porque a comunidade, ir na igreja, por exemplo, na missa dominical, nas celebrações, em comunidade, em grupo, isso nos lembra que somos ovelhas. E quando a ovelha está ferida, quando a ovelha não consegue algo, quando a ovelha muitas vezes não consegue caminhar por um caminho, é em grupo, é juntas.
que o pastor as conduz. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Não é eu sozinho aqui achando que o Espírito Santo tem que falar em mim. Não, e muitas vezes o Espírito Santo vai falar em mim quando eu abaixar minha cabeça e falar assim, olha, eu vou aprender um pouco mais com aquele irmão ali na comunidade. Eu vou pedir um conselho para aquele padre ali. Não, eu vou me decidir me confessar. Aí sim a gente vai percebendo que esse ato de oração em comunidade, pedir o outro que também interceda por mim, vai me conectando com a minha primeira essência, com o meu primeiro chamado, que é estar com Deus. Por isso que a comunidade ela é tão importante, né? A oração em comunidade faz isso. Aí sim, quando eu venho para casa, quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, essa oração ela não é eu e Deus. Ela é eu e um Deus que nos ama. É um nosso Pai, né? A gente vai rezar no Pai Nosso. Aí sim, o Cristo verdadeiramente, ele nos ensina mais quando nós estamos sozinhos. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade. Nós aprendemos com Ele no seu corpo místico. Então é importante a vida de oração pessoal, é imprescindível. Eu não posso viver minha vida de oração somente, talvez, em eventos da igreja, mas os eventos da igreja estar em comunidade me faz com que, na minha oração pessoal, eu encontre esse Cristo, que não me quer individualista, que não me quer só eu, né? Mas Ele nos quer. Ele quer que eu também ajude o irmão, que eu também cumpra a minha missão. Aí a gente vai vendo essa característica dos filhos de Deus, da família, né? Não existe família de um só. A família é sempre de grupo, a família sempre se multiplica, né? Essa é a característica da família. E a família de Deus não é diferente. E imagina, nós temos fé e por causa dessa fé eu abandono o pecado, eu me uno a Cristo como meu amigo e uma das últimas coisas que os santos vão fazer no seu auge de santidade, no seu deixar-se encarnar Cristo, né? No auge da sua bondade desses santos ali, por causa de sua conversão, eles vão abandonar sua própria vontade, eles vão fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo, né? São Paulo mesmo vai ser um dos que vão, uma vez que escreve, né, essas cartas, as cartas paulinas da Sagrada Escritura, ele vai nos revelar isso, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, não é minha vontade, né? Então, verdadeiramente, nós precisamos chegar a este ponto. Isso é amadurecimento da fé. E quando nós estamos falando, né, vou utilizar um livrinho aqui, Sou Católico, para nos orientar um pouco nisso, né? Ser católico é alimentar a fé. Na fonte, aonde nós nos alimentamos na fé? Na fonte da revelação divina. Deus, ele se revela, como vai dizer São Paulo, lá no último versículo, ou melhor, São João, desculpem, no Evangelho de São João, no último versículo do Evangelho de São João, né? Cristo falou muitas outras coisas. Se tudo fosse escrito, as bibliotecas do mundo não caberiam. Então nós precisamos entender que a partir disso, o Cristo, o mesmo Cristo que vai dizer, né, o Espírito Santo virá sobre ti, ele te recordará todas as coisas. Olha que bonito, vai recordar aos apóstolos essas coisas. Aí, neste livrinho a gente tem isso, né? Como que nós alimentamos a nossa fé? Através de uma fonte, que é a revelação divina, que é a Sagrada Escritura e a tradição. Não só o que está escrito, mas também o que o Espírito Santo recordou na mente de todos os apóstolos e sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Aqueles que nós temos certeza que veio pela imposição das mãos de uma autoridade anterior. E essa autoridade remonta aos 12 apóstolos de Jesus. E claro, remonta a Jesus, que deu a eles a autoridade. Então, a revelação divina é fonte. É uma fonte para alimentar a nossa fé. E a Sagrada Escritura e a tradição, ela é esclarecida, ela nos é explicada pelo magistério da igreja, pelos bispos. Então nós vamos entender que a Sagrada Escritura, ela está intimamente conectada ao que a igreja viveu como tradição, que a gente vai chamar, basicamente ao que a igreja viveu durante 2000 anos. O que foi verdade e fé para a igreja, e por causa dessa fé a igreja ela fez assim, ela fez daquele jeito, ela usou isso, né? Era desse modo. Ou seja, a partir da tradição, os bispos hoje nos ensinam, olha, faça desse jeito. Vamos comungar desse jeito. Vamos celebrar a missa desse jeito.
Por quê? Porque eles vão, de fato, nos explicar, ele vai nos esclarecer, como diz a palavra aqui, os bispos, né, em comunhão com o Papa, vão nos esclarecer o que a Sagrada Escritura verdadeiramente revela de Deus e também o que a tradição, ela de fato guardou e que é importante para nós vivermos hoje, enquanto tradição de 2000 anos. Então, a fé, ela vem através disso. O nosso amadurecimento da fé vai vir através da Sagrada Escritura. Faça a Léxio Divina, né? Medite, preste atenção nas leituras bíblicas da missa, se prepare, leia antes da missa. Isso é essencial para nós, para o amadurecimento da fé. Eu não estou falando aqui, é porque é modinha do tempo. Não, isso é essencial, todos os santos fizeram isso. E por isso mesmo progrediram na vida de oração e na fé. A tradição da igreja. Não pense que você é que determina o que... eu acho que os padres tinham que casar, eu acho que a missa tinha que ser festa todo dia. Cuidado em achar que você é que é os seus critérios que determinam a tradição da igreja. Cuidado, muito cuidado com isso. Então tenhamos esse ato de humildade, de, ao ouvir o ensinamento da igreja, ou seja, o ensinamento dos sucessores dos apóstolos, dos bispos, do Papa, nós entendamos. Eles estão querendo nos esclarecer, nos explicar o que a igreja sempre viveu, o que Cristo revelou através da sua palavra e da sua tradição. E lembrando, a tradição da igreja, ela não é costumes. Sei lá, aqui em Goiás nós temos costumes das folias de reis, né? Isso não é a tradição da igreja, isso é a tradição própria de um povo, né? Mas quando nós falamos de tradição da igreja, é aquilo que é essencial, que de fato perseverou durante 2000 anos. Por exemplo, a liturgia da missa, as palavras que são ditas, isso é essencial, nós não podemos mudar isso. Né? A moral cristã, a defesa à vida, por exemplo, isso não muda, isso é tradição da igreja. E claro, por isso mesmo a gente percebe que, mas isso está na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura diz, claro, estão unidas. Mas quem que vai nos explicar e de fato nos esclarecer, nos orientar? Não, é para viver essa verdade que está na Sagrada Escritura e na tradição, é para viver desse modo. Não daquele, deste modo. Ou seja, a nossa obediência nos levará àquele terceiro grau que eu falei, aquela terceira fase do amadurecimento da fé, que é o abandono da vontade própria. Somente a Igreja Católica, ela nos revela isso de modo mais belo. A obediência vai nos transformar em santos. Vai verdadeiramente nos santificando a cada dia. E lembra, e não é só uma obediência cega, não é um servir, né? Assim, porque ele tem autoridade, eu tenho que servir. Não é uma lei que me é imposta. É a fé que me faz cada dia vivenciar a graça de Deus, através de uma obediência leve, uma obediência, porque eu sei quem deu autoridade a esses. Eu sei quem deu autoridade a esses bispos, à igreja, por isso que eu vou obedecer, é assim. Eu creio, eu faço um ato de fé. E Deus, ele vai mostrando que a graça vai nos alcançando por causa da nossa obediência. Então, que nós tenhamos firme isso. Hoje eu trago para vocês o Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, que é o Evangelho da adúltera, né, perdoada por Jesus. Então, nesse momento, é aquele momento de silenciar o coração, né? Purifica o coração. Não sei como você está, como foi sua correria, o que você está preocupado, talvez muito barulho, vá para um lugar silencioso, né? Pegue sua passagem bíblica, João, capítulo 8, versículos de 1 ao 11. Então vamos primeiro prestar atenção no o que eu ouço da palavra de Deus, o que a palavra diz. Imagina você nessa cena, imagina você como um desses personagens, imagina você, o que você faria nesse momento, como você reagiria se Jesus reagisse desse modo aqui. Imagina você lá nessa cena, tente imaginar, né? Tente entender o que está acontecendo aqui, nesse primeiro momento. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, novamente, encontrava-se no templo, e todo o povo veio até ele, e sentado, ensinava-o. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que essas tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que acusá-lo.
Jesus, porém, abaixou-se e começou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: aquele dentre vós que for sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E novamente se abaixou e escrevia na terra. Aqueles que ouviram foram saindo, um após o outro, a começar pelos mais velhos, e deixaram-no só, com a mulher que estava no meio. Tendo-se levantado, Jesus lhe disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vamos entendendo como essa misericórdia de Deus ela nos alcança, né? Quantas vezes nós mesmos somos essa pecadora? Quantas vezes nós, lá em Oséias, né, no livro de Oséias, Deus vai mostrar que o povo de Deus, ele muitas vezes é essa adúltera mesmo, né? E Deus é esse que quer de fato se unir a essa adúltera, perdoar o seu pecado, não para que ela persevere no erro, mas para que ela de fato se una em uma só carne com aquele que é santo. E é isso que nos faz santos, meus irmãos. É nos unir a Cristo, é abandonar o pecado. A gente percebe aqui esse Deus, né, que escreve, né, no pó da terra. A gente lembra lá de Gênesis. Deus, ele criou todos os homens do pó da terra. Olha que bonito, né? Nós somos pó, do pó voltaremos. Mas o que nos faz vivos? O que nos faz alegres? O que nos motiva a viver e a testemunhar Cristo? A sua palavra. É o que nos dá vida. A gente poderia dizer, é as promessas de Deus. É a nossa fé crendo nas promessas de Deus. E claro, já alcançando muitas delas aqui nessa vida. Então, a mulher ela vai ter essa experiência, né? Não é as pessoas do mundo, não é a aparência do mundo e não é os meus erros que determinam quem eu sou e para onde eu vou. Essa fé madura, ela me faz primeiro me arrepender dos meus pecados. Entender quão mal é, como eu posso me arrepender de desobedecer o mandamento divino. E ela se arrependeu. Ela percebeu quão mal foi eu ter cometido adultério. Mas Deus não é um Deus que condena. Deus é aquele que acolhe, né? E quer converter. E ela vai ter essa experiência. Eu vou abandonar o meu pecado. Primeiro, abandonar o pecado. E, claro, se colocar na presença de Deus. Eu vou orar. Mesmo que sejam as dificuldades que me empurram à oração. E Deus muitas vezes coloca dificuldades ou permite dificuldades para que a gente nos volte a Ele. Porque a gente estava abandonando Ele, achando que a gente que dava conta sozinho. E a dificuldade nos faz voltar, né? Mas aí a gente vai perceber que não é a minha vontade, é a vontade de Deus. E a vontade de Deus na minha vida é a misericórdia. A vontade de Deus na minha vida é o que me vai fazer feliz. E o que essa mulher fez? O que vocês acham que essa mulher fez depois desse perdão? Você acha que ela voltou para o mundo antigo, para a vida antiga dela? Você acha mesmo que ela começou a dar moral ou começar a ouvir aqueles mesmos que queriam apedrejá-la? Claro que não. Ela teve uma experiência tão profunda, ela amadureceu tanto no conhecimento de si mesma, né? Ela vai ser seguidora de Jesus. A tradição da igreja, ela vai nos trazer que essa mulher, ela vai ser chamada Maria Madalena, né? A Maria Madalena que vai seguir Jesus, né? Enfim, a gente entender, mesmo que aqui não fale que é Maria Madalena, mas a tradição ela vai nos trazer essa imagem, né? Daquela que, ao ser perdoada, ao receber uma graça de Deus, do mesmo jeito que Jesus fala, levanta e anda, e o homem deficiente, ele ganha a graça, quando Jesus fala, não peques mais, no final aqui do Evangelho, ela vai ganhar uma graça. E nós ganhamos, toda vez que nós confessamos nossos pecados, Deus nos dá uma graça para nos tornar mais firmes, para que de fato a gente volte a segui-lo. E essa mulher vai seguir Jesus. Vai ser aquela que mais vai testemunhar essa misericórdia, acolhendo outros na comunidade. Quantas pessoas que, começando a seguir Jesus, a entender quem Jesus era, essa mulher não acolheu, não deu um copo de água, não falou, nossa, a experiência dela com Jesus.
E é isso que nós precisamos entender. O amadurecimento da nossa fé vai fazer com que nós não nos preocupemos com a nossa vontade. No final de tudo, não é a nossa vontade que manda. É a nossa certeza de que a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a minha. E o abandonar a vontade, que é aquele terceiro ponto, né, terceira fase, digamos assim, do amadurecimento da fé, ela não é uma imposição. Nossa, coitado de mim, eu tenho que fazer a vontade de Deus, coitado de mim, eu tenho que obedecer à igreja. Não, vai ser verdadeiramente um obrigado por ter isso. Obrigado por eu precisar somente obedecer. Obrigado, Senhor. Aí esse coração, ele com certeza será exultante, será alegre, né? Que você possa, não sei o que passou no seu coração, qual foi o versículo bíblico que te ressaltou, né, no coração, mas que você possa fazer sua oração nesse momento. Agradeça a Deus pela fé. E não sei, talvez você de fato está duro de coração e não está querendo abandonar o pecado, ou talvez até abandonou o pecado, se confessou, né, crê na igreja, mas você talvez não insiste na oração. Talvez qualquer coisinha é um motivo para você abandonar seu amigo, né? Se é aquele amigo desleal, você está sendo aquele amigo desleal. Mas talvez hoje é o momento de você recordar: Senhor, mas o Senhor me acolhe sempre. É eu que me canso de pedir perdão, como vai nos lembrar o Papa Francisco. Então a gente precisa voltar a esse amigo. Ou muitas vezes talvez a gente está até rezando, está até caminhando, está até amadurecendo. E hoje é o que Cristo nos chama. Agora é a minha vontade. Se alegre com a minha vontade. Comece a perceber como é bom servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é a alegria do coração humano, né? Então que nós possamos amadurecer cada dia mais. E claro, nós decidimos abandonar o erro, mas o ser bom, ele é um processo. A virtude, ele é um processo. Ser feliz, ser realizado, porque de fato, nossa, eu estou deixando Cristo falar em mim, isso é um processo. Então que a gente não fique caído, e muitas vezes nós não nos taquemos pedras por ter caído, porque olha, eu já decidi não ser mal, eu não vou continuar nesse erro, nessa queda, eu vou me levantar, porque eu conheço quem de fato me acolhe, eu conheço o meu amigo, que é Jesus, e a gente vai caminhando. Então pare um momento, faça essa oração a Deus, seja de agradecimento por ter fé, seja pedindo talvez para conversão, pedindo para entender quão bom é simplesmente obedecer, que a gente possa ter uma fé firme, uma fé fortalecida que caminha. E que, meu irmão, minha irmã, você possa verdadeiramente ter esse encontro com Jesus no perdão de se perdoar, no perdão de ouvir da igreja que Deus te perdoa, na boca do Padre que vai te dar a absolvição, o perdão dos pecados, e também no ato de perdoar o irmão. Que talvez a dificuldade está nesse imitar a Cristo, o ato de perdoar o irmão. Você não está conseguindo imitar Jesus no perdão. E que nós possamos aprender a perdoar também. Tudo isso é experiência com Jesus. Tudo isso é dar testemunho da misericórdia que nós já recebemos. Não esqueçamos, Jesus já ganhou para nós o céu. E que a gente possa conhecer esse céu a cada dia, a cada amadurecimento da fé. Estamos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.